Bem-vindo a mais um Devocional 119, que é essa nossa caminhada, uma caminhada longa, mas também uma caminhada ampla e profunda, um dos capítulos mais belos das Escrituras, mais vitais das Escrituras, porque justamente mostram a bênção que é a palavra de Deus. E nós falamos no versículo 38 sobre as promessas de Deus, que é sobre as quais nós oramos. Mas esse versículo tem um detalhe que nós precisamos ter na nossa vida, porque ele diz o seguinte: confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Então aqui há uma condição, há aqui um ponto que nós precisamos levar em consideração. São aquelas pessoas que temem a Deus. São aquelas pessoas que possuem por Deus um determinado tipo de sentimento, um determinado tipo de relacionamento, um determinado tipo de vida. Porque não basta simplesmente eu pegar, abrir as escrituras em qualquer trecho onde Deus falou alguma coisa e orar por aquilo como se estivesse resolvido. Não. Para quem são as promessas de Deus? Para quem é o compromisso de Deus? Para quem é o vínculo que Deus tem? Deus tem um vínculo com quem tem vínculo com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus trabalha, Deus se move, Deus flui sobre aqueles que vivem no temor dele. E aqui é onde vem essa palavra tão boa e maravilhosa, que é temor do Senhor. Nós já vimos que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. É o temor do Senhor que nos faz, que nos afasta de caminhos que não são bons. É o temor do Senhor que nos faz pensar antes de falar. É o temor do Senhor que nos faz pensar antes de falar. É o temor do Senhor que nos leva a corrigir os nossos erros e as nossas faltas. É o temor do Senhor que nos leva a olhar para a nossa vida, a realmente olhar para os nossos caminhos e pensar: é por aí mesmo que eu tenho que ir? O que eu estou fazendo está agradando ao Senhor? A forma como eu estou vivendo está conforme a vontade do Senhor para a minha vida? Então, veja só, o salmista, ele não é apenas aquele que tem uma consciência de que a sua oração, de que o seu clamor, ele tem que estar baseado no que Deus disse. De que tudo aquilo que ele pedir, ele vai pedir embaixo da promessa de Deus. Não, é muito mais do que isso. Ele apresenta o estilo de vida dele. Ele apresenta a condição de vida dele. É uma condição de pessoa que teme ao Senhor, que se inclina ao temor dele, que quando lê a palavra e percebe que não está vivendo segundo aquela palavra, teme. Que mesmo que erra, porque erra mesmo, peca mesmo, sai dos trilhos mesmo, às vezes faz porque é falho, mas ele tem o temor de Deus suficiente para ir diante do Senhor e dizer: Pai, pequei. Ele tem temor de Deus suficiente para ir para aquela pessoa, para ir para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai, para o seu filho, para o seu irmão, para o seu líder, para o seu pastor. Ele tem essa dignidade de ir lá: me perdoa, eu errei. Por quê? Porque ele vive em uma condição de vida que muita gente não vive, que é o temor do Senhor. Tem muita gente com todas as possibilidades de fazer o que deseja, de ter o que deseja, de ir atrás do que deseja. Mas o grande problema dele é que a base da sua vida não é o temor do Senhor. A base da sua vida não é um sentimento de respeito e reverência para com o eterno. Temor do Senhor, para quem ainda não compreendeu isso, não se trata de um medo de Deus. Não se trata simplesmente de uma fobia de Deus, medo do castigo de Deus. Não, não. É muito mais do que isso. O temor do Senhor é um sentimento que nos leva a nos submetermos a Deus, porque sabemos quem Ele é, porque sabemos da sua grandeza, porque sabemos que dele, por ele e para ele são todas as coisas, portanto, glória, pois, a ele eternamente. São pessoas que medem os seus passos, que medem as suas palavras, que medem as suas decisões, que não fazem as coisas simplesmente por fazer. Quantas pessoas eu falo, mesmo pessoas que conhecem o Senhor ao menos um pouco, eles tomam decisões, eles fazem escolhas, eles vão por certos caminhos, sem sequer
consultar ao Senhor, sem sequer realmente analisar se aquilo vai ou não agradar o Senhor. Eles são movidos pelo seu próprio coração, pelo seu próprio desejo, por aquilo que ele quer. Deus falou para Elias: Elias, fica lá perto do ribeiro de Querite, porque lá você vai beber da água do ribeiro. Lá eu vou mandar corvos para te sustentar. Aonde Elias ficou? Ficou lá. Ficou lá até o ribeiro secar. Depois que o ribeiro secou, secou. Ele não foi atrás de ricos. Ele não foi atrás de pessoas que tinham recursos. Ele foi onde Deus mandou. Vai lá para Sarepta de Sidom, porque lá eu tenho ordenado a uma viúva que te sustente. E foi lá que ele foi. E foi lá que ele encontrou a provisão que ele precisava. Foi lá que ele teve a bênção de Deus. Por quê? Porque as promessas de Deus funcionam sobre a vida daqueles que temem a Deus. Daqueles que, independente de qualquer coisa, apesar de qualquer circunstância, eles temem a Deus. Eles sabem que Ele é o Senhor. Eles sabem que desobedecer a Ele é morte e que obedecê-lo é vida. Eles sabem que caminhar na vontade dEle é salvação, e caminhar longe da vontade dEle é perdição. A mera oração, o mero clamor, a mera palavra, a mera promessa, ela se torna ineficaz quando as pessoas não temem o Senhor. Veja bem, o salmista não disse que ele era perfeito. O salmista não disse que ele nunca cometeu um erro, ou que tudo que ele fazia era correto, ou que ele era um perfeito seguidor da lei do Senhor. Não foi isso que ele disse. Ele disse que o coração dele temia o Senhor. Ele disse que o coração dele temia. E por isso, esse temor, essa reverência, esse respeito, esse amor, essa presença do Senhor, essa presença no Senhor, trazia para ele essa segurança de que eu posso reivindicar sobre a minha vida as promessas do Senhor, porque eu o temo. E temer ao Senhor não é só o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é a garantia de que nós caminhamos com Ele, de que nós temos compromisso com Ele. E por isso, Ele tem compromisso, Ele tem aliança conosco. E as suas promessas se tornarão reais na sua vida. Deus te abençoe. E até o nosso próximo Devocional 119. Senhor, abençoa que um espírito de temor venha sobre o nosso coração. Que o espírito de temor venha sobre esta vida. E que ele não faça o que ele quer fazer. Que ele não realize aquilo que ele quer realizar por causa do temor que tem do Senhor. Que esse temor permaneça no coração dos teus filhos de uma maneira patente, guiando seus passos, guiando as suas decisões e levando para onde ele tem que ir. Ó Deus, faz isso. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.